No vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Pedro Lourenço e será que ele vai investir mais ainda no Cruzeiro a partir do ano que vem? Bom, onde isso já é uma expectativa já tem um bom tempo, ele mesmo fala, né, que assim, tem interesse de anteriormente, né, aumentar essa sua participação do Cruzeiro e até havia oferecido algumas contratações para o Cruzeiro na Série B no ano passado, porém acaba que teve essa concretização com a chegada do Matheus Pereira, que só para você ter uma ideia, se não fosse o Pedro Lourenço, não seria viável a contratação do meio-campista por parte do Cruzeiro, tá? Então não tem como falar assim que, não, tá criando expectativa na torcida, ele nunca vai fazer isso, porque já fez em outras ocasiões, é dono do Cruzeiro também com 20% das ações e ajudou recentemente na chegada do Matheus Pereira. Só que, por um cenário de 2024, será que poderia sim ser uma alternativa pensar ele investindo um caminhão de dinheiro no Cruzeiro? Que eu não acho que vai ser um valor exagerado, mas que com certeza para algumas contratações pontuais que o Cruzeiro SAF não teria condições, por exemplo, teríamos condições de pagar 350 mil, 450 mil por jogador, só que ele quer ganhar 800. Aí acaba que o Pedro Lourenço fica com essa diferença. Eu diria que algo nesse sentido certamente pode ser uma opção para o ano que vem, inclusive tendo alguns nomes como o Everton Ribeiro sendo especulado, que eu quero comentar aqui sobre essa chance e sobre todas essas especulações em volta do Pedro Lourenço, do Gustavo Lima, se poderia ter mais um dono na participação da SAF, com um monte de detalhes aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 40 mil no YouTube. Certamente, se chegar a esse objetivo, vou ficar bem feliz, tá? É um objetivo que nós já estamos querendo chegar há um bom tempo. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, certamente nos ajuda bastante. Antes de dar uma sequência aqui também, tem um recado da DG Store, que mandou essas camisas que eu estou usando para gravar o vídeo para vocês e que tem várias opções, já que eu vou deixar aqui no catálogo, para você adquirir a sua, tanto do Cruzeiro dessa temporada, ela personalizada, igual essa aqui que eu tenho, que tem o Cruzeiro News, 6x1 atrás também, saindo a partir de R$ 170 para você adquirir, e ela sem a personalização, tendo a opção da camisa do Cruzeiro desse ano a partir de 140 a 150 reais. Lembrando que tem vários times, tá? De times nacionais, internacionais, com várias promoções lá no Instagram. Então o que eu recomendo é você seguir o perfil deles, DG Store, e fala que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, que você garante 10% de desconto na sua compra, beleza? Bom, como eu disse ali no início do vídeo, um dos alvos que foi especulado no Cruzeiro é o Everton Ribeiro. Lembrando que não tem nenhuma confirmação de que o Cruzeiro, por exemplo, vai contar com a ajuda do Pedro Lourenço para qualquer tipo de contratação, muito menos para o Everton Ribeiro. Só que pela relação que eles têm e já ajudando a contratá-lo lá em 2013 e também a permanência para 2014, surge essa expectativa no mercado que acaba sendo muito mais viável do que quando era especulado o Everton Ribeiro no Cruzeiro do ano passado, tá? Por quê? Ele está nesses últimos meses de contrato com o Flamengo, não tem garantia de que vai ter o seu vínculo renovado, não diria que ele está jogando ruim, só que no Flamengo deve ter uma reformulação bem grande, tá? Para a próxima temporada, 34 anos de idade, nessa temporada 52 partidas, 2 gols e 5 assistências. Enfim, agora com a chegada do Tite, que já colocou o Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, eu acho que ele deve continuar no Flamengo, tá? Eu tenho essa expectativa. Se fosse para continuar com o Sampaoli ou até mesmo com o Vitor Pereira, que nem estava dando muitas chances para o Everton Ribeiro, eu sinceramente acho que ele já teria até mesmo saído do Flamengo. Porém, dá para ver que os números dele nesse ano foram bem ruins, tá? Enfim, contrato então só até o dia 31 de dezembro, se chegasse na teoria seria de graça, porém com um salário bem alto, né? Teve alguns times que já procuraram o Everton Ribeiro, especulado até aqui no Fluminense, no Corinthians e no São Paulo. De acordo com o Nicola, seria um valor acima de R$1 milhão por mês, tá? Acho que totalmente justo, até porque ele tem um ótimo nível de futebol e está livre no mercado. Agora, acreditar que o Pedro Lourenço vai contratar o jogador, aí eu já não sei, né? Porque ele teria que ver essa situação, igual comentei no início do vídeo para vocês. O Cruzeiro vai se manter na Série A? Porque se o Cruzeiro hoje já tivesse com 38, 41 pontos lá na 8ª, 7ª colocação, o Cruzeiro já poderia sim parar e pensar a planejar a temporada do ano que vem, até mesmo oferecendo contrato para alguns jogadores que, você sabe que vai estar na Série A do próximo ano, então não vai ter uma diferença tão grande na teoria em relação às suas receitas. Então, até quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre o Everton Ribeiro. Alguns portais igual o Bola VIP falando que o Pedro Lourenço tem interesse de repatriar o Everton Ribeiro, que seria a maior contratação que ele gostaria de ver no Cruzeiro para o ano que vem. Certamente seria uma ótima opção, tá? Para jogar de meia, aberto pelo lado esquerdo, até mesmo pelo lado direito, como ele fazia nas épocas de Cruzeiro. Poderia sim ser uma boa opção. Pelo Cruzeiro foram quase 30 gols marcados, além também de 2 títulos do Campeonato Brasileiro e 1 do Campeonato Estadual.
Bom, então o Pedro Lourenço que tem aumentado a sua participação no Cruzeiro no decorrer desses últimos anos, né? Desde 2011, quando ele começa ali, até nos dias de hoje, vem aumentando o seu grau de influência, porque já era importante para algumas contratações pontuais lá de 2013, 2014, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Borges, com certeza não teriam chegado sem esse apoio do Pedro Lourenço, o Marcelo Moreno também, enfim. E agora, recentemente, né, quando o Cruzeiro foi rebaixado, com participação extremamente decisiva no caso para pagar algumas dívidas, porque senão o Cruzeiro, sinceramente, não sei nem o que teria acontecido, viu? Teria ido para uma Série C, para uma Série D, se não fosse o Pedro Lourenço. Pagando também boa parte das dívidas e justamente porque ele pagou tanta coisa que ele adquiriu esses 20% da SAF do Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro devia 30 milhões de reais para o Pedro Lourenço e o Ronaldo vendeu 20% das participações por 100 milhões de reais. Então, 70 milhões de reais em aportes que vão ser esse dinheiro voltado para infraestrutura, tá? Esses 70 milhões do Pedro Lourenço não vão ser utilizados para vir e pagar 70 milhões para jogadores nos próximos 5 anos. Não é isso. Esse dinheiro vai ser utilizado para a reforma do centro de treinamentos do Cruzeiro, que em breve eu vou trazer um vídeo somente sobre o CT e as obras até aqui e na infraestrutura geral do clube, tá? Então é um valor que é muito importante, é muito alto, mas que não vão ser utilizados nesse primeiro momento para o futebol. É óbvio que o Pedro Lourenço, por ser dono e torcedor, ele, se tiver a oportunidade de trazer um jogador, ele vai trazer. É a mesma coisa de colocar você que é torcedor de um clube com muito dinheiro no bolso, e aí você vê um jogador ali livre no mercado, que já teve uma boa passagem, igual o Everton Ribeiro, ou uma chance igual do Matheus Pereira, certamente ele vai até abrir mão ali, eu ia colocar 100 milhões de reais por ano, vamos mudar esse negócio aqui, vamos aumentar um pouco. Porque ele tem esse carinho, né, com o Cruzeiro e certamente ajudou demais. É muito bom, fico muito feliz de ter ele dentro da SAF, né? Eu acho que é muito justo pelo que ele fez nos últimos anos, junto aí então com o Ronaldo. E acaba que muita gente até esquece disso, viu? Que o Pedro Lourenço é um dos donos do Cruzeiro. Tem muita gente que esquece, porque parecia que sempre foi assim, né? Porque ele sempre ajudou demais, só que agora oficialmente, né, tendo esse percentual. Então, não acho que vai ter, por exemplo, um investimento gigante no Cruzeiro para o ano que vem. Gustavo, mesmo que permaneça na Série A? Sim, mesmo que permaneça na Série A, mesmo que fique, por exemplo, numa posição para a Sul-Americana, não acho que o Cruzeiro ano que vem vai investir 200 milhões de reais, ou nesse ano, por exemplo, já foram 38 milhões em contratações. Ano que vem vai investir 80 milhões de reais em reforços? Eu acho que não. Vai continuar, obviamente, com investimentos, e eu diria que até mais alto do que desse ano, porque o Cruzeiro foi o time até aqui que mais trouxe reforços para a Série A, foram 27 contratações empatados com o Curitiba, porém em relação a SAFs foi o que menos investiu, tá? O Bahia com o Grupo City foram quase 200 milhões, o Vasco também passando dos 100, o Curitiba também quase perto disso, e o Cruzeiro foi o último em relação a SAFs, com esse investimento próximo de 40 milhões de reais, arredondando para cima. Só que num cenário geral foi o 10º time que mais contratou em valor de mercado, né? Com esses quase 40 milhões de reais, na teoria ter que ficar em 10º lugar pelo nível de contratações. Nesse ano acho que o Cruzeiro gastou muito, porém acaba que tinha que ter algumas peças a serem contratadas. Por quê? Porque teve alguns jogadores que o Cruzeiro não tinha um Wesley para ponta direita, não tinha. Saiu o Jajá, saiu o Rafa Silva e, na minha opinião, até elevou esse nível com a chegada do Wesley. Teve também aí o Arthur Gomes. É claro, pagou o dinheiro para alguns jogadores que não renderam muito, como por exemplo o Vital, o Davó. Teve a chegada do Castanho que foi 300 mil, um ótimo investimento. Eu acho que deu muito certo, né? O zagueiro aí no lado esquerdo. E pro ano que vem, se o Cruzeiro, vamos colocar, vai aumentar um pouco a mais. Não vai ser uma loucura não. Esse ano foi 40, ano que vem vai ser 60. Se traz ali, por exemplo, 4 jogadores de 15 milhões de reais cada, na minha opinião, já dá um up bem maior pro time. O que o Cruzeiro precisa hoje, na minha opinião? Um zagueiro para fazer pelo lado direito. Pensa, você investe 15 milhões e traz um zagueiro, seja do futebol europeu, do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, já aumenta esse nível. Um primeiro volante ali pelo lado esquerdo, mais 15 milhões de reais. Um centroavante ali, quem sabe um promissor, mais 15 milhões. Um ponta direita também. E, obviamente, ficando numa Série A, vai ter o aumento da folha salarial. Aí esses jogadores vão ter salários altos também, né? Não vai ter 15 milhões, você coloca ali e esse valor contando só o valor da compra, porque tem que pagar os salários, né? Então, fora esse quesito, com certeza espero algo muito melhor para o Cruzeiro no ano que vem.
tendo a permanência na Série A, essa recuperação judicial aprovada, assinando também com a Liga Forte Futebol. Enfim, as expectativas, na minha opinião, são boas para a próxima temporada, até mesmo com o aumento de patrocinadores, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Vou deixar aqui na tela final para vocês o link da DG Store, nossos patrocinadores vão estar aqui embaixo na descrição, e nos vemos então aí numa próxima. Quero saber o que você tem a dizer. Se você fosse o Pedro Lourenço, quem que você traria para o ano que vem? Everton Ribeiro, Pedro Raul, algum destaque aí da Série B? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Valeu!